Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos, ou também, claro, no YouTube. Procura por ali youtube.com/TV Rádio Unicinos, pode conferir todos os nossos clubes do livro. E agora, Camila, que a gente chama o professor, né, para falar conosco. Isso, agora as observações ficam a cargo do professor Cláudio Zanini, vamos conferir. Persuasão está inserido nesse romantismo, nesse realismo inglês do início do século XIX, como todos os outros 5 romances da Jane Austen, são 6 completos no total. E Persuasão vai ter na construção da sua trama assim, aspectos que a gente acha recorrentemente na obra da Jane Austen. Então, uma heroína de uma certa idade, que na época eram seus 19, 20, 21 anos, que não está casada, e isso de uma certa forma é um problema. No caso do Persuasão, ela não está casada porque ela seguiu um conselho que não devia ter seguido, que era o conselho da madrinha. A madrinha aconselhou que ela não se casasse com o homem que ela amava porque ele era velho demais para ela. E no fim acontecem todos aqueles encontros e desencontros, e a trama vai ser a história da heroína lutando contra o tempo perdido, tentando recuperar esse tempo e chegando num final feliz, que é o que a gente vai encontrar de uma maneira geral na obra da Jane Austen. Para seguir o nosso Clube do Livro de hoje, Persuasão com a escrita de Jane Austen, a gente agora parte para a sinopse, né? O pessoal que não leu o livro ou não viu os filmes baseados também, né, no Persuasão, poder agora entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, né? Quem são essas pessoas, quem são esses vários personagens que a gente se perdeu às vezes. Camila Keu, então... Tomara que eu não me perca aqui agora fazendo também a qualquer sinopse, coisa a gente vai te ajudando. Eu já prometi que eu vou tentar falar menos, né? Porque dizem que eu falo muito. Mas dizem por aí que Dizem por aí, né? Bom, esse livro gira em torno do romance da Anne Elliot, que se apaixona por um ambicioso jovem oficial da Marinha chamado Capitão Frederick Wentworth. E a família da Anne não concorda com essa relação, né? Acha que ele não é digno, digamos assim, desse enlace, porque ele ainda não tem... Ele não tem nenhum título de nobreza, o que já é um primeiro impeditivo, e porque ele também não tem grana, né? O que era muito importante na época, né, dos arranjos familiares lá para os casamentos, que a pessoa tivesse nobreza e que a pessoa tivesse condições financeiras. Então, a família dela acaba a persuadindo a romper esse noivado, né? Então, essa persuasão parte de uma amiga da família, tá? Lady Russell. Obrigada, Lady Russell. Ela é amiga dos Elliots e gosta muito da Anne. E ela é crucial, então, nessa decisão aí do Sir Walter, que é o pai da Anne, em barrar esse casamento da Anne com o Frederick, tá? Mas isso que é interessante também, só nesse ponto, comentar que a Lady Russell, por exemplo, como tu mesmo falou, ela gosta muito da Anne. Então, o fato de ela ter dito pra ela, olha, eu acho que não é bom tu casar com esse sujeito, não era uma forma dela minar, digamos, as formas dela ser feliz, né? Na verdade, é porque é a convenção, né? Tu vai ter que casar com alguém rico e eu não vejo esse sujeito como uma pessoa boa pro teu casamento. Ela achou que ela não ia ser feliz casando com ele, né? E aí, o pai da Anne, ele tem um título, né? Ele é Sir. E ele é um baronete. E ele é muito extravagante, né? Tanto que ele gasta todo o dinheiro da família praticamente nesses luxos. Ele é uma pessoa que dá muita importância para as questões estéticas, né? Tanto que ele tem uma série de espelhos no quarto dele para poder se enxergar. Ele é um pavão. Exatamente, ele é um pavão. Exato. E ele acaba, por isso, com esses gastos, assim, também colocando a própria família em dificuldades financeiras, né? Só para se ter uma ideia, assim, do nível, né? Bom, anos depois, a Anne, já com seus 27, 28 anos... 27 anos, reencontra o Frederick, né? Agora, ele tá cortejando uma amiga, vizinha, que é uma pessoa chegada da família.
E a condição é outra agora, né? a condição é outra, porque agora ele já tem um outro cargo, assim, na Marinha. Bem conhecido. Ele é conhecido, ele tem dinheiro, e ele volta, ele que era antes só um ambicioso, digamos assim, ele volta, então, por cima da carne seca, para usar uma Era essa expressão que eu ia usar mesmo. Pra usar uma expressão um pouco, né, um pouco grosseira, mas verdadeira, né? E aí, a Anne tem que conviver com ele por questões familiares, de amizade e tudo mais. E aí a gente vê como é que isso vai se desenrolar na história, como é que essa convivência entre eles vai acontecer. E aí o livro vai nessas, né? Mas eu acho muito Acho que curioso. tem mais alguma coisa que Não, a gente tem. possa entrar ainda. É que tem, claro, tem vários personagens que Do eles enredo? meio que eles vão assim ao largo da história e vão mostrando um pouco a sua importância. Tem a personagem que eu acho irritante, na verdade, mas ela é importante pra história, que é a Mary, né? Ai, sim. A irmã dela, né? Ai, Sim, meu Deus, gente, Que ela finge que fica pessoa. doente, ela sempre quer atenção pra ela. Sim. É muito interessante porque ela tem um lance muito competitivo, né? Então, É. quando alguém chama mais atenção do que ela tem que fazer alguma cena. E todo ou- E eu mundo achei percebe interessante isso. que tem uma frase em que ela diz que a dor dela é muito pior que a dor de qualquer outro. Ela usa essas palavras, não é nenhuma pessoa comentando sobre não ela. é naquela carta que ela escreveu no final do livro. Não, e porque eu estou com dor e você sabe que a minha dor é pior que de todo todos. Eu acho uma parte, sabe, que é até quase um ponto de virada do livro, quando a Louise, ela sofre um acidente, né, então, e alguém tem que ficar cuidando dela. E todo mundo diz, não, a Anne tem que cuidar dela, porque afinal de contas ela foi a única pessoa fria naquele momento pra poder Sim. ajudar a tudo acontecer, que chamassem um médico. E a Mary fica Meu Deus. possessa. Não, Aham. porque a Anne não é nada da Louise, eu sou a irmã dela, eu tenho que ficar aqui. Como se fosse um prêmio, na verdade, ficar ali, como se fosse uma responsabilidade. E sendo que anteriormente ela não tinha nem cuidado do filho dela, né? Sim, e a Anne é tida por todos como essa pessoa mais sensata e que tá sempre sabe disposta o que a ajudar, fazer na sabe hora o que vai certa. fazer e tudo mais. É que a Anne tem uma personalidade diferente das irmãs, né? Ela tem uma irmã mais velha, que é a Elizabeth, e que é uma irmã que sempre foi considerada pelo pai a mais bonita, A mais... sucessora da mãe, A né? sucessora da mãe, cheia de dotes, né? Só que essa irmã mais velha, na realidade, vive a vida acompanhando o pai, porque também não casou, né? E é fútil, tão fútil quanto o pai. Muito Quanto o pai. fútil. Eles medem as pessoas pelo que as pessoas têm Pelas posses. e como elas aparentam, né? Como são as suas aparências, né? Bom, aí a Anne é a do meio e ela é uma menina como uma irmã do meio, como dizem, né? Sempre tem aquela máxima, assim, uma coisa popular, que o irmão do meio é o menos desassistido, né? Fica no meio daquilo ali. E a Anne, ela mais ou menos vai por esse estigma aí, de que ela sempre é a preterida, o pai acha que ela não é bonita o suficiente, né? Que ela não tem, assim... A família não entende, às vezes, porque as pessoas podem se interessar pela Anne. Isso eu acho muito curioso. Eles é. menosprezam ela o tempo Menosprezam todo, né? muito ela. Tipo, se estão conversando, a conversa dela é sempre a que não é ouvida. Ela não dá uma importância pra A ela, única né? que dá importância é a Mary, mas ainda Porque assim... precisa dela. Ainda assim, porque precisa, porque eu quero alguém que cuide de mim em tempo integral, então vai ser a Isso. Anne, porque ela não faz mais nada A mesmo. Anne é tipo assim, a enfermeira, é a que cuida das crianças. É faz enfermeira, tudo, psicóloga, né? babá. Pau pra toda obra. E a Mary é a caçula que casou com o Charles. Charles Musgrove. Charles. Ah. Que, inclusive, foi um partido que a própria Anne recusou, né? Mas o Charles continua muito amigo da Anne. Ele tem um jeito de ser muito queridão, assim. Ser um cara muito... Bonachão, assim, Até né? porque ele não bonachão. aguenta a própria mulher, Não, então não tem isso como já é um aguentar. ponto Vai caçar e esquece da mulher, né? E a Mary é isso aqui que a gente tá falando, né? É uma hipocondríaca, vive doente, sempre quer atenção pra ela, meio barraqueira, se a gente fosse falar nos termos atuais, né? Sempre faz uma cena. Então essas são as mulheres aí da família Elliot. E é interessante até porque e daí tu olha, por exemplo, né, o background da família também, né? A Elizabeth, ela ia se casar, né, com o primo da família, acabou não casando por algum motivo e depois, mais tarde, esse primo retorna. E esse primo começa a cortejar ali a Anne. E todo mundo fica meio assim também, né? Mas como assim que tá acontecendo, né? Porque a Anne, afinal de contas, né? Quem é essa Anne, né? A Anne... Qualquer pessoa, né? Só que depois a gente vai descobrir o porquê, né?
que o Os sujeito... interesses escusos, né? E eu fico um pouco triste, na verdade, quando leio isso também, né? Porque quando tu tá lendo o livro, assim, e tu sabe que a Anne, ela é uma figura que ela é pacata, assim, uma pessoa, mas uma pessoa muito amável. Então, quando ela começa a observar que ela tá chamando a atenção de uma pessoa e de forma tão, sabe, óbvia, porque quando o primeiro encontro que ela tem com esse primo, ela tá andando e ela vê um sujeito olhar pra ela e ela repara, né, que tem aquele sujeito realmente... Retribui o olhar. retribui o olhar. Então, ela fica, poxa, legal, né? Mas ela, no primeiro momento, não conhecia Não sabia ele, quem era, não né? sabia quem era, ela nem tava na casa dela, ela Sim. não tava lá na cidade dela, tava fora, Tava né? em Lin, é isso? É, naquela cidade litorânea, Lin, assim, que é... Isso, é. E depois ela encontra ele novamente no lugar onde eles estavam, né, na pensão onde eles estavam, e daí, novamente, eles trocam olhares, mais uma vez o sujeito mostra interesse, e ela fica, bom... E depois descobrem que é o primo, que é um descendente, né, da família. Dos Elliot. Que vai O ser o herdeiro de... Da mansão ali, né, que é o nome, qual é o nome mesmo? Kellynch Hall. Kellynch Hall, isso aí. Ah, Esses são tantos nomes que a gente fica meio São perdido, muitos né? nomes. Então, Os a gente nomes tem que se das acostumar. nome das menções casas. A gente vai ficar o tempo todo olhando pro papel, É. porque é muita coisa. Os nomes dos lugares também me... Kellynch Hall, que é a propriedade da família Elliot, na realidade, o que acontece, né? Como o Sir Walter Elliot, o pai da Anne, é muito extravagante, acaba ficando em dificuldades financeiras, ele dá o braço a torcer, coloca o seu orgulho de lado e, bom, como as dificuldades financeiras estão tão grandes, eu vou aceitar a sugestão do cara que era tipo um conselheiro, tipo um advogado. Ele era o dele. advogado e amigo da família. E vou alugar, então, a propriedade. Mas é curioso que antes a Lady Russell faz toda uma lista, assim, olha, se vocês quiserem, dá pra manter a Kellynch Hall, mas vocês vão ter que economizar, né? E faz uma lista inteira de... Cortar só coisas fúteis e eles não aceitaram. Não eu acho muito aceitaram. engraçado isso. Não, mas eu não vou viver aqui dessa forma. Eu prefiro, então, me mudar pra uma outra cidade, onde eu seria grandão ainda, mas com um luxo um pouco menor do que esse Kellynch Hall, mas ainda, né, com a pompa, né? E eu acho que foi esse fato que desencadeou o encontro da Anne com o capitão depois, né? Sim. Porque quem comprou a casa foi a irmã dele. Quem comprou não, ou quem alugou. Quem alugou. Foi a irmã dele e o marido, né? Então acho que é aí que ele voltou pra vida dela. E eu gosto muito desses dois personagens, esses dois, a irmã do Wentworth e o capitão é o... Croft, né? Admiral Croft, né? Almirante. Eu acho muito legal esses personagens, sabe? Porque eles são muito, muito queridos também, sabe? Então eu acho muito legal. Sempre quando eles aparecem ali, sempre quando tem alguma pequena e cena eles com têm eles. jeito de ser um casal super feliz, super alegre, assim, tipo, Isso os aparece amigões no de livro, todo né? mundo. Sim, isso É. aparece. Deles passearem E juntos. eles debocham, essa estão coisa. sempre juntos, No estão entanto, sempre brincando. e o que é legal nisso, que é pra entender como é que rola, né, esse lance da importância do nome, de uma nobreza, é que o Sir Walter, ele meio a contragosto acaba alugando essa casa pro casal Croft. Por que eu digo a contragosto? Porque ele achava que eles não estavam à altura da casa, mas ok, vou alugar. Exatamente. Porque ele também, né, o Croft, né, o senhor lá, ele também era da Marinha, ou seja... E ele também não confiava em homens da Marinha, né? Que coisa interessante isso, quando ele dizia, né, que os homens da Marinha ficavam judiados, digamos assim, pelo tempo, que porque eles ficavam envelheciam no com 30 sol. anos. E o Sir Walter achava isso um absurdo, né? Achava praticamente um desleixo com olha a noção do cara, como ele dava importância para o exterior, né? E aí eu até, Rodrigo, não sei se tem tempo, eu posso... A gente tem que fechar esse bloco aqui, vamos poder seguir no próximo? Pode seguir no próximo, só quero dizer que tem uma parte aí que dá bem o tom disso, que com a senhora Clay falando sim. um pouquinho sobre essa questão aí da beleza. Então a gente volta depois do intervalo, falando sobre a senhora Clay também, mais Clube do Livro aqui no Unicinos FM, Jane Austen, Persuasão, na TV Unicinos também, no YouTube.